Olá, estudantes da terceira série. Tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre artigo de opinião. Objetivos: ler e analisar textos sobre o tema liberdade de expressão. Debater os temas posicionando favoravelmente, contrariamente. Elaborar argumentos que justifiquem uma opinião. Para início de conversa, olha o que eu coloquei. Toda opinião é válida? Acho que cada um pode colocar aqui tudo o que quiser. Como que funciona isso para vocês? E mais, o que você entende por liberdade de expressão? Será que eu posso sair falando tudo que eu penso, tudo que eu quero? Que cuidados devo ter ou não? Então, uma ideia é registrar essas respostas no aplicativo Jamboard, né? E se você quiser, depois compartilhar com alguém, com o seu professor, com seus colegas. Recebe o nome de liberdade de expressão o direito básico de todo sujeito de se manifestar livremente, expressar suas opiniões e crenças, receber ideias e informações por meio da linguagem oral ou escrita, do meio artístico, bem como qualquer outro meio de comunicação, independentemente de licença ou censura. O limite da liberdade de expressão é um assunto polêmico, viu? Nós falávamos sobre isso. E divide opiniões. Então, teremos argumentos favoráveis às restrições do que é publicado ou comentado e outros contrários. Vamos ler o trecho de um artigo, então, de opinião sobre esse assunto. Te convido a conhecer os limites da liberdade de expressão. Uma coisa é censura, outra é responsabilização. Não se condenam opiniões, visões de mundo ou fazer humor, mas o abuso da liberdade de expressão, quando se fere outros direitos que merecem igual proteção. A liberdade de expressão pode ceder para que haja promoção de outros valores constitucionais relevantes. A própria Constituição Federal trata de estabelecer limites legítimos à liberdade de expressão em seu artigo 5º, por meio dos seguintes incisos. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. É a própria Constituição que estabelece alguns limites para a liberdade de expressão, limite esses que se fundam em outros direitos constitucionais relevantes. Portanto, quando há responsabilização de pessoas pelos excessos na liberdade de expressão, não se trata de forma alguma de censura, patrulhamento ideológico, do politicamente correto, ou qualquer outra dessas coisas que se diz por aí. Trata-se, sim, do resguardo dos direitos fundamentais tão relevantes quanto a liberdade de expressão e que devem ser respeitados. É uma medida de ponderação do próprio direito, onde nenhuma regra ou princípios são absolutos. Onde está disponível? No justificando.com, está aqui a referência. Com isto, chegamos à atividade 1. E o que eu quero? Que você analise os fragmentos do texto apresentados até aqui e reflita. Por quê? Segundo o articulista Roberto Montanari Custódio, a liberdade de expressão não é absoluta. Faz aí, eu te aguardo aqui.
Olha só, nós vamos analisar, e eu deixei no intervalo, o quê? Desde o início para você poder ver o que realmente o articulista colocou. Quando eu tenho um artigo de opinião, eu tenho que lembrar o quê? Que eu tenho uma tese e aí eu tenho toda uma fundamentação por argumentos. A questão é, por que, segundo o articulista Roberto Montanari, a liberdade de expressão não é absoluta? Você conseguiu perceber? Então, eu posso sintetizar assim. Segundo Roberto Montanari, custódio, por ter a possibilidade de colidir com outros direitos fundamentais que são igualmente resguardados constitucionalmente. A liberdade de expressão não é considerada absoluta. Voltando ao texto, você observa sim, né, que ela não é absoluta. Então, o resguardo de direitos fundamentais tão relevantes devem ser respeitados. Com isso, o que ele diz? É uma medida de ponderação do próprio direito, onde nenhuma regra ou princípios são absolutos. Então, o meu direito tem que ser resguardado, mas o direito do outro também. Então, com isso, eu posso sintetizar dessa maneira aqui. Eu não posso bater de frente com o direito fundamental de outra pessoa, que é o de se salvaguardar, por exemplo. Vamos para a atividade 2? Olha só. Releia. Portanto, quando há responsabilização de pessoas pelos excessos, extrapolar na liberdade de expressão, não se trata de censura ou patrulhamento ideológico, do politicamente correto, ou qualquer outra dessas coisas que se diz por aí. O que podemos inferir sobre o termo censura? Quer dizer, o que você acha que é censurar? Dentro desse contexto, como seria? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. A questão é, o que podemos inferir sobre o tema censura? Então, eu tenho aqui um trecho do artigo de opinião que estamos analisando. Portanto, quando há responsabilização de pessoas pelos excessos na liberdade de expressão, não se trata de forma alguma de censura, patrulhamento ideológico, do politicamente correto, ou qualquer outra dessas coisas por aí. Inferir, concluir que censura é a supressão da liberdade, o controle da informação e do que seria politicamente correto. Antigamente, havia censura, por exemplo,
nos programas de TV. Então, figurava na tela uma autorização para que aquela novela, aquele programa fosse exibido. Atualmente, o que nós temos, né? Nós temos toda uma legislação sobre isso e um cuidado em respeitar e salvaguardar de acordo com a ponderação. Então, esse tempo da censura, né, já não existe mais. Mas o que tem que entender sobre o termo? Que a censura seria o quê? Tirar a liberdade. Né? Você não pode, em momento algum, colocar ali isso. Eu estou controlando aquela informação. Eu não posso divulgar tal coisa. Então, o politicamente correto envolve isso, né? O tema liberdade de expressão, como já falei anteriormente, é um tema o quê? Polêmico, né? E divide muito as opiniões. Nesse momento você deve estar pensando assim, mas como eu vou apresentar uma opinião sobre isso, né? Então, no campo das redes sociais, ele divide muito. Por quê? Por vezes eu estou postando uma foto e essa foto se torna polêmica. Por quê? No momento que eu postei a foto, ela tinha um objetivo, retratar uma coisa. Só que, com o olhar de outras pessoas, mudou a interpretação daquela foto, né? Eu posso ter outras opiniões e isso pode se tornar polêmico. Então, a liberdade de expressão, ela perpassa como? Por um cuidado que você deve ter ao postar um comentário, um texto, uma imagem, um vídeo nas redes sociais. Com isso, eu te convido a ler o trecho de uma notícia em que é apresentado uma opinião sobre isso. Leitura 2, então vamos a outro gênero textual, gênero notícia. Até então, analisávamos o artigo de opinião. Luciano Hang irá questionar judicialmente censura em redes sociais. No Instagram, diversas funcionalidades foram removidas da conta do empresário sem qualquer justificativa. A liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição de 1988, principalmente dos incisos 4 e 9 do artigo 5º. Entretanto, quando se trata das redes sociais, o que se tem visto é uma censura prévia ao livre pensamento. O empresário Luciano Hang tem sido vítima frequente de boicotes em suas publicações no Instagram e no YouTube. Uma entrevista dada por Luciano ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, em 29 de março, foi retirada do ar sem qualquer aviso prévio. A publicação continha mais de 2,5 milhões de visualizações. O empresário moveu ação judicial contra o Google, dono da plataforma. E o juiz Gilberto Gomes de Oliveira Júnior, da Vara Civil de Brusque, Santa Catarina, determinou em 27 de maio a republicação imediata. Então, mostra aqui por essas chaves e os pontinhos que é um fragmento da notícia. Além disso, em 1º de julho, o YouTube notificou a remoção de um vídeo publicado em abril. Na mensagem, a plataforma afirma que poderia banir Luciano Hang e impossibilitar a publicação de conteúdo no seu próprio canal, como já acontece com jornalistas e outras pessoas públicas. Assim, o empresário foi obrigado a ocultar alguns vídeos sobre tratamento preventivo e precoce contra a Covid-19. Luciano afirma que irá acionar judicialmente ambas redes sociais e buscará respostas para as medidas avaliadas, como censura. Abre aspas. Temos que ter o direito de falar aquilo que achamos certo. Queremos mostrar à população os fatos como eles são. É inadmissível que assim aconteça. Isso é censura. E a liberdade de expressão é um direito dos brasileiros. Precisamos saber o motivo pelo qual a população não pode ler, ver ou ouvir o contraditório. Vamos lutar pela nossa liberdade e vamos até o fim. Não
vamos admitir sermos censurados desta forma. É um absurdo o que está acontecendo. Perceba, está entre aspas aqui na notícia por quê? É a fala do Luciano. Então, diferentemente do texto da notícia, aqui eu tenho uma transcrição do que ele disse. Para a atividade 3, eu tenho duas proposições. A letra A. Qual a informação apresentada no título e subtítulo da notícia? Na letra B, quais os argumentos do empresário para questionar judicialmente as redes sociais? Então, vou analisar a notícia e os comentários. Combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui. Olá, voltei, gabaritar contigo atividade 3. Perceba, no intervalo, né, você observou o texto todo aqui na íntegra, tá?
a notícia, viu que tem o título, o subtítulo, que começa com o texto da notícia e, num dado momento, né, vem justamente o argumento do Luciano Hang. E esse argumento, você observou que está entre aspas. Retomando o sentido das aspas, né, nós sabemos o que também? Que ela serve para indicar a fala do personagem. Com isto, nós vamos ver, então, na letra A, qual a informação apresentada no título e no subtítulo da notícia. Ó, eu tenho aqui o título, vamos reler. Luciano Hang irá questionar judicialmente censura em redes sociais. Repare que o título sempre é maior, com letras destacadas, chamativo. Já o subtítulo, no Instagram, diversas funcionalidades foram removidas da conta do empresário sem qualquer justificativa. Subtítulo, também conhecido por linha fina. Como se trata de uma notícia, o que eu vou ver agora? Vou gabaritar com vocês que a rede social Instagram está fazendo o quê? Removendo funcionalidades da conta do Luciano Hang, sem justificativa, o que motivou o empresário, que entende estar sofrendo censura, a reclamar sobre isso judicialmente. Ele foi procurar seus direitos. Na letra B, qual é a questão? Quais argumentos do empresário para questionar judicialmente as redes sociais? Então, voltando aqui no texto, começa aqui, ó. Temos que ter o direito de falar aquilo que achamos certo, queremos mostrar à população os fatos como eles são. É inadmissível que isso aconteça, isso é censura. E a liberdade de expressão é um direito de todos, dos brasileiros, no caso. Precisamos saber os motivos pelo qual a população não pode ler, ver e ouvir o contraditório. Vamos lutar por nossa liberdade e vamos até o fim. Não vamos admitir sermos censurados desta forma. É um absurdo o que está acontecendo. Então, resumidamente, você poderia colocar no seu parágrafo resposta o seguinte. Para ele, né, Luciano Hang, a liberdade de expressão é um dos direitos dos brasileiros e é preciso garantir o direito de falar aquilo que se entende como correto. Além disso, ele deseja saber por que a população não pode ler, ver e ouvir opiniões contrárias. Então, gabaritada a questão, vamos aí para o que aprendemos, né? No nosso estudo, nós vimos artigo de opinião. E lemos e analisamos trechos de textos, então, informativos sobre a liberdade de expressão. Debatemos o tema e nos posicionamos a respeito do mesmo. Neste vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!